Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal do Diácono Paulo Santos. Aqui você encontra reflexões sobre o Evangelho e outras orientações práticas para viver a fé católica no dia a dia. Com a base nas Escrituras e na tradição da Igreja, este canal do Diácono Paulo responde às questões essenciais da fé e traz inspiração para a sua caminhada espiritual. Este é um espaço para quem busca uma vida cristã mais profunda ou deseja conhecer o amor de Deus. Por isso eu te convido, inscreva-se e participe dessa jornada de fé e esperança. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre este dia, o Dia de Todos os Santos. Esse dia tão especial para nós cristãos católicos. Celebrando no dia 1º de novembro, é uma festa católica que homenageia todos os santos conhecidos e desconhecidos, que alcançaram a vida eterna com Deus, originada na veneração dos mártires nos primeiros séculos do cristianismo. A celebração foi oficializada no século VIII pelo Papa Gregório III e ampliada para toda a Igreja por Gregório IV. Então, assim, a Igreja celebra esta festa de todos os santos. Segundo a tradição, ela foi colocada nesse dia logo após 31 de outubro, porque os celtas ingleses, os pagãos, celebravam as bruxas, os espíritos que vinham se alimentar e assustar as pessoas nesta noite, o tal chamado Halloween. Neste dia, a igreja militante que luta na terra honra a igreja triunfante no céu, celebrando numa única solenidade todos os santos. Como diz o sacerdote na oração da missa, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus, que São João viu no Apocalipse. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000, de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povos e línguas, conservando-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa imensa multidão de 144.000 que está diante do Cordeiro compreende todos os servos de Deus, aos quais a Igreja canonizou por meio da decisão infalível de algum Papa, e todos aqueles incontáveis que conseguiram a salvação e que desfrutam da visão beatífica de Deus. Lá, eles recomenda que o país ponha nomes de santos em seus filhos. Esses 144.000 significa uma grande multidão. O número 12 é o número de 1000, significam para os judeus antigos plenitude, perfeição e abundância. Não é um valor meramente aritmético, mas simbólico. A Igreja canonizou cerca de mais de 20.000 santos, mas há muito mais do que isso no céu. Todos os santos, meus irmãos, se tornam intercessores no céu. O que é que vai dizer o Lumen Gentium do Vaticano II? Ele vai lembrar:
pelo fato de os habitantes no céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por seguinte, pela fraternidade e solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Irmãos, na hora da morte, São Domingo Gusmão dizia a seus frades: não chores, servo-ei mais útil após a minha morte, e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Santa Teresinha confirmava esse ensino dizendo: passarei meu céu fazendo o bem na terra. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar, no número 2692, na oração, a Igreja Peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão é solícita. A marca dos santos são as bem-aventuranças que Jesus proclamou no Sermão da Montanha. Por isso, esse trecho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 1, é lido nesta missa. Os santos viveram todas as virtudes e por isso são exemplos de como seguir Jesus Cristo. Deus prometeu dar eterna bem-aventurança aos pobres no espírito, aos mansos e aos que sofrem, e aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacíficos, aos perseguidos por causa da justiça, e a todos os que recebem o ultraje da calúnia, da maledicência, da ofensa pública e da humilhação. Nós todos somos chamados a sermos santos, meus irmãos. Então, essa solenidade de todos os santos vem do século IV. Em Antioquia, celebrava uma festa por todos os mártires no primeiro domingo depois de Pentecostes. A celebração foi introduzida em Roma na mesma data, no século VI. E 100 anos após era fixada no dia 13 de maio pelo Papa Bonifácio IV. Em concomitância com o dia da dedicação do Panteão dos deuses romanos, a Nossa Senhora e a todos os mártires. No ano de 835, essa celebração foi transferida pelo Papa Gregório IV para o 1º de novembro. Então, cada um de nós é chamado a ser santo. Vai dizer o Concílio do Vaticano II. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Com o fim de conseguir essa perfeição, façam os fiéis uso de forças recebidas, cumprindo em tudo a vontade do Pai. Se dediquem inteiramente à glória de Deus ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra iluminosamente na história da Igreja,
pela vida de tantos santos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O processo espiritual da oração, mortificação, vida sacramental, meditação, luta contra si mesmo. É isso que nos leva gratuitamente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Disse São Gregório de Nissa, em 340, aquele que vai subindo jamais cessa de ir progredindo, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já consegue, já conhece. Meus irmãos, os santos e santas, eles são autênticos amigos de Deus, aos quais a Igreja nos convida hoje, neste dia 1º de novembro, a dirigir nossos olhares. São homens e mulheres que se deixaram atrair pela proposta divina, aceitando percorrer o caminho das bem-aventuranças. Não porque sejam melhores ou intérpretes que nós, mas simplesmente porque sabiam que todos nós somos filhos de Deus e assim viveram. Sentiram-se pecadores e perdoados. Eis os verdadeiros de santos. Eles aprenderam a conhecer-se, a canalizar suas forças para Deus, para si e para os outros, sabendo confiar sempre nas suas fragilidades, na misericórdia divina. Então, hoje, os santos nos animam a apontar para o alto, a olhar para longe, para a meta e o prêmio que nos aguardam. E exortam-nos a não nos resignar diante das dificuldades da vida diária, pois a vida, meus irmãos, não só tem fim, mas, sobretudo, tem uma finalidade: a comunhão eterna com Deus. Então, que nesta solenidade a Igreja nos propõe os santos, amigos de Deus, a exemplo de uma vida feliz, que se acompanham e intercedem por nós. Eles não estimulam a viver com maior intensidade esta última etapa do ano litúrgico, sinal e símbolo do caminho da nossa vida. Então, assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós possamos ter essa certeza de que os santos, eles intercedem por cada um de nós e nos mostram que também nós possamos ser santos aqui na terra. Teologicamente, o dia de hoje enfatiza a comunhão dos santos, a união de todos, sim, todos os fiéis em Cristo, vivos e falecidos. A data é um convite à reflexão sobre a santidade. Meu irmão, com uma vocação universal, ao exemplo dos santos que inspiram os fiéis na busca por uma vida mais próxima. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus.